Olá pessoal, nessa videoaula vai ser uma continuação daquela explicação técnica que eu falei que é muito importante da aula anterior, que relaciona essencialmente pontos aderentes de um conjunto com uma sequência de elementos do conjunto convergindo para o ponto aderente. E o que a gente vai fazer agora é adaptações desse argumento, ou seja, a técnica é importante, mas nem sempre dá para fazer ipty script, então algumas vezes tem que mexer um pouquinho na técnica para funcionar. Então o que a gente vai fazer nessa aula agora, deixa eu trabalhar com ponto aderente, vamos trabalhar com uma classe um pouquinho mais restrita, que é ponto de acumulação. Então diz o seguinte, pega x um conjunto, são equivalentes às três afirmações aqui. Ou A é um ponto de acumulação, lembrando que ser ponto de acumulação de x é essa hipótese aqui, esse aqui está escrito. A segunda, existe uma sequência monótona, quando eu digo monótona, ou ela é crescente ou decrescente, de elementos em x, ou seja, todos os elementos xn estão em x, e ainda estritamente, ou seja, xn é diferente de xn mais 1, não vai ficar pegando o mesmo termo, e limite de xn é igual a A. E a terceira informação, ou que é também equivalente, para todo epsilon maior que zero, a cardinalidade desse conjunto aqui é infinito. E, como que eu disse, uma coisa que é importante provar a relação de equivalência é saber quais são a parte fácil e a parte difícil da demonstração. Ou a parte mais fácil e a parte mais difícil. Tá? Qual é a parte que é interessante? Bom, vamos ver aqui. Normalmente, claro, pela escrita, tem o costume de fazer 1 implica 2, implica 3, que implica 1. Tem esse costume. 1 implica 2 tem que ser a parte difícil, porque o objetivo da aula é esse. O 2 implica 3, é bom saber se é fácil ou difícil. Eu espero que nessa andada do carruagem seja tranquilo. Em que sentido? Se eu tenho um elemento xn convergindo para A, então xn menos A é menor que epsilon para todo n maior que n0. Se para todo n maior que n0 é menor que epsilon, ou seja, eu estou dizendo que xn pertence a menos epsilon, a mais epsilon interseção x, para todo n maior que n0. Então, tem n0 mais 1, n0 mais 2, tem infinitos elementos. Tá? Isso aqui eu estou usando que todos os termos são distintos. Então, 2 implica 3 está ok. O 3 implica 1, eu acho que também está bem ok. Porque, olha, se pego um A, se para todo eu pego um epsilon maior que zero, eu quero provar que isso aqui é diferente de vazio. Mas eu sei que interseção x tem infinitos elementos. Se eu tirar um Azinho aqui, tem que ter elementos ainda, infinitos. Então, é particular, é diferente de vazio. Então, o interessante é o 1 implica 2. Então, quando a gente quer fazer 1 implica 2, tem que decidir uma coisa importante. Eu falei sequência monótona. Então, é importante decidir se a sequência é crescente ou decrescente. Então, eu vou ter que separar em dois casos. Então, quais são os dois casos? Bom, primeiro, o primeiro caso é o seguinte. Ou para todo epsilon maior que zero, tem-se que A menos epsilon, A, interseção x, é diferente de vazio. Tá? O que eu estou querendo fazer, eu tenho que decidir se a sequência é crescente ou decrescente. Eu peguei o A, eu peguei o A menos epsilon, eu quero decidir aqui. Ou vai ser aqui, ou vai ser por aqui. Eu tenho que tomar uma decisão. Se isso acontecer, eu vou trabalhar com crescente. Ou, agora vamos negar essa afirmação. Quando a gente quer negar, então, existe, vou trabalhar com R maior que zero, tá? Só porque eu vou escrever depois, A menos R até A, interseção x, é igual a vazio. Tá? Se isso aqui acontecer, o que eu estou querendo afirmar para vocês é o seguinte. Como A é ponto de acumulação de x, então eu sei que para todo epsilon maior que zero, eu sei que A mais epsilon, interseção x, é diferente de vazio. Ou seja, ou acontece isso, ou acontece isso. Se acontece isso, implica que acontece isso. E se acontece isso, eu posso trabalhar com sequência decrescente. Isso que é importante. Pode acontecer isso e isso ao mesmo tempo, nada impede. Tá? Mas isso é negação, é isso.
Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, se for esse caso, que a gente vai trabalhar, sequência crescente. Se for esse caso, sequência decrescente. Então, supomos, vamos trabalhar com sequência crescente. Supomos que, para todo epsilon maior que zero, A menos epsilon, A interseção x é diferente de vazio. Vamos construir uma sequência crescente ou seja, o que a gente vai fazer é construir uma sequência xn estreitamente crescente com todos os elementos em x. Então, esse caso. O outro caso eu vou deixar como exercício para construir estreitamente decrescente. Então, vamos provar. Então, o que a gente tem que fazer? Adaptações. Primeiro, vamos começar aqui. Tome epsilon igual a 1. Tá? Isso que vai ser importante. Então, o que a gente vai fazer? Então, existe, ou se preferir, vou escrever desse jeito, como sempre, como A menos 1, A interseção x é diferente de vazio, eu sei que existe x1 pertencente a A menos 1, A interseção x. Agora, então vamos fazer aqui um desenho. Então aqui está o meu A e aqui está o meu x1. Agora eu tenho que construir o x2. Então, quando a gente vai construir o x2, primeiro, eu tenho que garantir que o x2 é maior que x1. E segundo, em alguns, eu tenho que tomar um cuidado de não formar sequências muito grandes que convergem anteriormente a A. Tá? Então, em algum sentido, eu tenho que fazer, primeiro, o x2 à direita do x1, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter esse controle aqui dos meus intervalos, ou seja, eu tenho que trabalhar com 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, para ter certeza que está amarrando ali dentro. Para ter certeza que está convergindo aqui dentro. O intervalo está pequenininho. Tá? Não só está à direita, mas também tem que garantir que o intervalo está pequeno. Então, qual é o grande truque? Então, tome... esqueci de falar. x1 está aqui dentro. Tá? x1 é diferente de A. Tome epsilon igual a um mínimo de quem? Toma epsilon... epsilon 2, né? Igual a um mínimo de 1 meio e a distância disso aqui. A menos x1. Como A menos epsilon 2 interseção A interseção x é diferente de vazio, eu sei que existe x2 pertencente a A menos epsilon 2 A interseção x. Em particular, eu sei que x1 é menor que x2 e A menos x2 é menor que meio. Tá? Isso que é importante, esses dois casos aqui. Agora eu peguei um meio, eu tenho que A menos x2 tem que ser menor que A menos meio. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Indutivamente, tome epsilon n igual a um mínimo. Agora tem que escolher aqui, ó, se o 2 vai para 1 meio, 1 sobre n, a menos xn menos 1. É isso que eu estou escrevendo. Então temos que, tome isso,
como A menos εn. Isso aqui é maior que zero. É A menos εn. A, interseção x, é diferente de vazio. Eu sei que existe xn pertencente a A menos εn. A, interseção x. Por hipótese, por construção, melhor dizendo, xn menos 1 é menor que xn para todo n. É maior ou igual a 2. x1, x2, etc. Então, o que a gente vai fazer? E, além disso, eu tenho que A menos xn é menor que 1 sobre n. Então, tem várias maneiras de argumentar isso aqui. Uma das maneiras quem quiser pode usar um pouco mais de ferramenta de sequência, ou seja, o que eu construí, então construímos, antes de tudo, uma sequência xn estritamente crescente com A menos xn menor que 1 sobre n. Foi isso que a gente provou. Foi isso que a gente construiu. Bom, vou deixar como exercício. Acho que é essencialmente o mesmo repeteco que a gente fez na aula anterior. Quem tem as ferramentas de sequência pode usar que esse limite aqui vai para zero, então isso aqui só pode ir por teorema do confronto, o limite de xn só pode convergir para A. Mas quem quiser, eu deixo como exercício mostrar que o limite de xn é igual a A. Então, quem quiser usar a aula da anterior, dado ε maior que zero, e mandar esse argumento aqui todo. Mas fica o gosto de vocês. E, essencialmente, é isso que eu queria provar para vocês. 1 implicou 2. Esse foi o exercício.